A paz de Cristo. Salmo 104, para a gente começar hoje o nosso devocional Bíblia com Vida. É um salmo que tem como subtítulo assim: Louvor ao Deus Criador. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, Tu estende os céus como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas uma nuvem para o Teu carro e voa nas asas do vento. O Salmo 104, o salmista aqui, ele já começa fazendo uma autoexortação para louvar ao Senhor. Ele vem falando, assim como no Salmo 103, uma exortação para, olha, bendize ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares, seu domínio, bendize ao Senhor, exortando para que o povo venha louvar e adorar ao Criador. E um dos objetivos desses salmos aqui é mostrar o Deus Criador, mostrar que Deus, diferentemente de outros deuses, ele é o Criador, né? O Deus Sol, ele é uma criatura, ele foi criado por Deus, não o Criador. Então, o objetivo desse salmo é isso. Olha aqui no verso 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Ou seja, se retirar a bênção com ira, como foi falado aqui, eles somem. Aqui é uma metáfora que descreve Deus retirando as bênçãos da aliança, mas com ira. Aconteceu algum problema na época que foi feita a aliança, e aí Deus ia lá e retirava a bênção deles. E aí ele está falando aqui, o salmista, dessa forma. Porque, embora o salmista estivesse particularmente preocupado com o povo, com a aliança, mas a linguagem que ele fala aqui, ela pertence à criação, por indicar que ele também estivesse pensando na aliança de Deus com todas as criaturas da terra. Ou seja, a aliança não é só com a criação, mas é com todas as criaturas. O que pode servir para nós hoje como criaturas de Deus, como filhos de Deus? Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Ou seja, não somos nada. Se Deus não fizer algo por nós, nós não somos nada. Assim como no passado era o Deus Criador, o acima de todas as coisas, assim como nos dias de hoje. O nosso Deus, o mesmo Deus, aquele que tem todo o domínio sobre o universo. Então o salmista aqui ele fala isso. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. E aí ele termina assim: desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor, aleluia. Ou seja, todos aqueles que fazem o mal, praticam o mal, o salmista ele fala ao Senhor: extingue da terra, bendito seja o Senhor. Ou seja, ele aqui exorta para que adore ao Senhor e ainda pede ao Senhor para que tire o mal do meio. E aí no 105 diz assim, Salmo 105, verso 1: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Aqui esse salmo fala das maravilhosas obras do Senhor em favor de Israel. E aí ele vai contando a história, vai descendo a história a partir do 8 e fala: olha Deus, lembra Senhor, lembra disso daqui Deus. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Olha só, o salmista aqui ele fala: olha Senhor, lembra que o Senhor prometeu que iria abençoar a gente? E aí os versículos vêm dizendo, ó, a aliança que fez com Abraão, juramento que fez a Isaac, e confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança. Ele ainda fala de Jacó como uma pessoa por decreto, porque ele era filho de Isaac, a aliança, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e ele ainda cita o mesmo Jacó, agora como Israel, por aliança perpétua, ou seja, Deus fez uma aliança perpétua ali com
com Israel. E aí vem falando aqui, ó, então Israel entrou no Egito, Jacó peregrinou na terra de Cã, lhe enviou Moisés, seu servo Arão, a quem escolheram, ou seja, ele vem falando, Senhor, as maravilhosas obras que tu fizeste no meio do povo. O Senhor foi sempre guardando e salvando e livrando o seu povo. Deus, ele nunca abandonou o seu povo. Ele sempre esteve junto com o seu povo. E aí o salmista vem falando aqui, olha, também feriu de morte os primogênitos da terra, fez sair o seu povo com prata e ouro entre suas tribos. O 37 é interessante porque Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre suas tribos não havia um só inválido. Ou seja, dentro da tua tribo, ou seja, ele saiu do Egito, mas saiu com bens, saiu com prata e ouro. Os egípcios, Deus falou para que Moisés fosse lá e falasse, peçam para que o povo pedisse ao povo egípcio para que desse prata e ouro para quando eles fossem sair. Ou seja, os egípcios fizeram isso, deram prata, ouro, e eles saíram dali com bens. Não houve um só inválido, ou seja, de benfeitoria que Deus fez no meio do povo ali. Ele vem falando, e termina assim, deu-lhes as terras das nações, e lhes se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe se guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Ou seja, Deus deu tudo para a nação de Israel, deu tudo para o povo ali. E ele pediu, guardem os preceitos e observem a minha lei. Deus não pediu nada demais, só falou, eu vou abençoar a vida de vocês, mas vocês guardem o meu mandamento, guardem a minha lei, façam aquilo que eu peço. E aí inicia o 106 assim, aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. O 106 ele vem falar a graça de Deus e a ingratidão de Israel. E aí o 105 ele termina com Deus, o salmista falando que Deus abençoou grandemente Israel. E aí o 106 ele inicia falando da graça de Deus. Só que no 4, mais uma vez o salmista fala, lembra-te, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Aí ele pede para que o Senhor venha estar com ele e se alegrar com ele. Só que aí ele sabe que o povo, em certos momentos, se desviou de Deus. E ele bota aqui no verso 6. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Aí ele fala aqui que Deus ele teve graça, Deus ele colocou a sua graça no povo e falou, olha, vão que eu estarei contigo, te abençoarei. Mas Deus falou aqui, guardem os preceitos e observem a lei. E aí o povo não quis fazer isso. E aí ele fala aqui que foram rebeldes. Deus ele abençoou aquele povo de tal maneira, só que o povo ele não dava um retorno para Deus, não adorava a Deus da forma que Deus suscitava e pedia que fosse adorado. E aquele povo esqueceu dele, foi ingrato. Israel usou de ingratidão para com Deus. E aí aqui no 106, o versículo 48, o verso 48, é uma doxologia que serve para todo o livro 4, que a gente está terminando o livro 4 nesse capítulo aqui. Nesse Salmo de 106, a gente termina o livro 4. E aqui ele apela para que Deus ajude o seu povo em seus infortúnios. O verso de número 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Ou seja, Deus aqui, ele abençoou de tal maneira Israel, só que Israel abandonou o Senhor. E aí o salmista, ele conta tudo aqui, ele bota aqui todos os pecados. Depois, quem quiser estar lendo Salmo 106, a gente vê aqui, ó, quer ver um caso aqui, ó, não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Imolaram seu filho, suas filhas a demônio, ou seja, o povo, ele tem uma lista enorme de coisas erradas que o povo fez. Ou seja, o povo perece por falta de conhecimento. E a gente termina aqui o livro 4 de Salmos, que é o Salmo 106. A partir do 107 a gente inicia o último livro de Salmos, que são 5 livros, é o livro 5. E aí aqui o salmista ele vai e fala, olha, Deus deu chance, mas a gente errou e pecou. Quantas vezes Deus nos dá chance e a gente, mesmo assim, a gente de cabeça dura, faz as coisas erradas. Deus está te dando mais uma chance nessa manhã. Deus, ele quer fazer algo novo, ele quer renovar. Basta você crer e confiar no nosso Deus. Que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, de alegria, em nome de Jesus.